Olá, eu sou o professor Daniel Almeida, sou professor de Matemática e Raciocínio Lógico aqui do Aprova Concursos e serei responsável dentro do concurso da Prefeitura de BH, cargo de assistente administrativo, pela disciplina de Raciocínio Lógico. Antes da gente começar a aula, a matéria propriamente dita, vou falar um pouquinho sobre banca, sobre o que cai na prova de Raciocínio Lógico e sobre como as minhas 20 aulas de Raciocínio Lógico serão estruturadas. Bom, o edital de vocês de raciocínio lógico é esse daqui. Vale ressaltar que o tópico 4 do edital de raciocínio lógico, ele também aparece no edital de matemática. Então, para evitar que a gente trabalhe em duplicidade aqui no Aprova Concursos, para que eu e o professor de matemática de vocês trabalhem o conteúdo duas vezes, esse conteúdo vai ser trabalhado aqui no raciocínio lógico, ok? Então esse conteúdo aparece nos dois editais, no de matemática e no de raciocínio lógico, e eu vou trabalhar com vocês ele aqui dentro do raciocínio lógico. Os outros temas, o tópico 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, são de raciocínio lógico mesmo. Como é que eu vou fazer essa divisão? Aula 1 e 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8 vão falar desse tópico 4, que basicamente é a matemática básica desse tópico 4. Ok? Aula 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8, e vocês sabem exatamente o que vai ser trabalhado em cada uma das aulas. Aula 9 e 10 eu vou trabalhar o tópico 1 e 2, estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Na aula 11 e 12 eu vou trabalhar o tópico 3, 5, 6, 7 e 8. E da aula 13 à aula 20 vou trabalhar o tópico mais longo do edital de vocês, que é o tópico 9, compreensão do processo lógico que a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida a uma conclusões determinadas. Isso daqui significa lógica proposicional, a lógica lá das proposições. E esse vai ser o tópico principal da nossa matéria e é o tópico mais importante de raciocínio lógico. Por isso que eu deixei ele para o final, para ele ficar o mais próximo possível do dia do concurso de vocês. Bom, em relação ao material, toda aula, por exemplo, esse aqui é o material da aula 1 e 2. Toda aula que eu der para vocês, vou mandar um material teórico. Após esse material teórico, terão algumas questões, testes para vocês tentarem resolver em casa. E na medida do possível, eu vou colocar testes da banca examinadora FUMARC, que é a banca de vocês. Essa não é uma das bancas clássicas de concurso público, então não tem tantos exercícios disponíveis assim pela internet. Só que, por exemplo, da aula 1 e 2 eu consegui esses 3 exercícios e coloquei esses 3 exercícios aí, ó, 11, 12 e 13. Então os últimos exercícios de cada aula serão os exercícios da FUMARC, se eventualmente eles existirem na apostila. Esse material vai como material de vocês, lá para o portal do aluno. E durante as aulas terão slides que eu vou passando para vocês. Eu vou resolver alguns exercícios, aí eu vou rabiscando aqui e colocando as minhas resoluções. É importante ressaltar que tudo que eu escrever aqui em forma de slide, você não precisa ficar copiando da tela. Por quê? Tudo que eu fizer aqui em forma de slide também vai ficar disponível para vocês lá no material do aluno. Então, não tem a necessidade de você ficar assistindo minha aula, olhando para a tela e copiando. Tudo isso daqui vai ficar disponível para vocês. Agora, se você achar que ao copiar ajuda a fixar o conteúdo, tudo bem. Mas eu só estou ressaltando que tudo que está aqui ficará disponível para vocês no portal do aluno, ok? Então vamos começar da aula 1 à aula 8. Por mais que a gente esteja na parte de raciocínio lógico, os tópicos são de matemática. São tópicos de matemática elementar que aparecem no edital de vocês. E vou começar com um assunto chamado de conjuntos numéricos. Esse assunto surge da necessidade matemática da gente pegar todos os números que a gente conhece e separar eles em categorias. Só que quando eu falo em todos os números que a gente conhece, eu quero que vocês reflitam sobre o seguinte problema. Será que todos os números que a gente conhece, todos os números que a matemática está acostumada a trabalhar, eles surgiram todos de uma vez na história da matemática? Tipo, um cara foi lá e inventou todos os números que existem, escreveu um livro, e aquele livro é o livro que contém toda a matemática do universo. Ou será que não foi assim? Será que a matemática foi evoluindo aos poucos? Os números foram aparecendo aos poucos conforme a necessidade do homem? Claro que os números não surgiram todos de uma vez.
Os números foram surgindo aos poucos conforme a necessidade do homem. Você pensar lá na pré-história, o homem não precisava de uns números muito complicados, tipo raiz de 7, 1,73, não precisava. A primeira necessidade que o homem teve, numérica, foi de preciso de números para contar. Quantas pessoas moram no meu vilarejo? Quantas cabeças de ovelha eu tenho aqui? Ele precisava de números para fazer a simples tarefa de contar. E nessa primeira necessidade do homem surge o conjunto dos números naturais, representado pela letrinha N. Quem é o conjunto dos números naturais? Está aí, ó, naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. O conjunto dos números naturais surgiu da necessidade de contagem do homem. O homem precisava contar quantos elementos moravam no vilarejo dele. Aí surge o conjunto dos números naturais. Se eu for representar em diagrama, em forma de bolinha, está ali, ó, naturais. E dentro do conjunto dos naturais está lá o 0, o 1, o 2, o 3 e por aí vai. Em seguida, surgiu um segundo conjunto. Imagine, por exemplo, que eu tenho aqui uma criação de 10 cabeças de carneiro. Um vizinho meu pede 3 cabeças de carneiro emprestado. Eu pego os carneiros e empresto para ele. Ele ficou me devendo 3 cabeças de carneiro. Ele ficou com um saldo negativo em relação a mim. Começou a surgir a necessidade dos números negativos. E aí surge o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Letra Z de inteiros, por exemplo. Está aí o conjunto dos números inteiros. Perceba que os negativos aparecem pela primeira vez no conjunto dos números inteiros. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Só que os positivos também aparecem. E o zero também aparece. Isso que eu acabei de passar o marca-texto amarelo são os naturais. Olhando para isso, eu percebo que todo o conjunto dos naturais está dentro dos inteiros. O conjunto dos números naturais está dentro dos inteiros. Ou seja, olha para o meu diagrama lá. A bolinha vermelha ficou dentro da bolinha azul. E é claro que nos inteiros também tem os negativos, né? Tem o menos 1, tem o menos 2, tem o menos 7, por aí. E aí? Em seguida surgiram mais necessidades do homem. O homem precisava de mais números. Imagine, por exemplo, que eu tenho um terreno aqui, vivo lá na pré-história, e meu filho vai se casar e eu vou dar 1/3 do meu terreno para ele. Vou dar uma fração do meu terreno para ele. Surgiu a necessidade dos números fracionários. E eu vou chamar agora o próximo conjunto de conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Por que letra Q? Letra Q de quociente, letra Q de divisão. Os números racionais são os números, todos os números que podem ser escritos em forma de divisão, em forma de fração. Todos os números que podem ser escritos na forma P sobre Q, com Q diferente de zero. Todos os números que podem ser escritos em forma de fração, tá aí, ó. O 2/3, o 4/5, o menos 6/7, todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Por isso que eu uso a letra Q. Letra Q é de quociente, letra Q é de divisão. Conjunto dos números racionais contém todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Agora, peraí, e se eu quiser colocar os números inteiros aí junto? Aí você me diz, não pode, professor. Os números inteiros não são fração, eles são inteiros, velho. Tá, mas eu não consigo escrever os inteiros em forma de fração? Esse 3 que aparece aí, eu não posso escrever 3 sobre 1? Esse 7, eu não posso escrever 7 sobre 1? Esse menos 2, eu não posso escrever menos 2 sobre 1? Pode. Então, peraí, professor. Se todo número inteiro ele é uma fração cujo denominador vale 1, então todos os números inteiros estão dentro dos racionais. Lá nas minhas bolinhas do lado direito, tá aí, ó, os inteiros estão dentro dos racionais. E nos racionais, além dos inteiros, tem as frações, né? O 2/3, o 4/7, o menos 2/5 e por aí vai. Agora, tem mais gente dentro dos racionais, além das frações e os inteiros? Tem. Esses caras aí, que acabou de aparecer. Ah, professor, esses caras são os números decimais. Eles podem ser escritos em forma de fração? Pode. O 0,25, por exemplo, ele é a mesma coisa que 25 dividido por 100. É uma fração o 0,25. O 3,7 ele é a mesma coisa que 37 dividido por 10. Todo número decimal pode ser escrito em forma de fração. Então os decimais também estão ali dentro. Vou colocar o 0,25.
Tá, acabou, né, professor? Não é possível que tenha mais alguém que caiba lá dentro. Tem esses caras aqui, ó. As famosas dízimas periódicas. Elas também estão dentro desse conjunto. Por quê? Toda dízima periódica tem uma fração geratriz. 0,666 é 2 dividido por 3. Você colocar na sua calculadora 2 dividido por 3 vai dar a dízima, 0,666. Ou seja, as dízimas também podem ser escritas em forma de fração. Em resumo, dentro do conjunto dos racionais tem 4 tipos de número. Tem as frações, tem os inteiros, tem os decimais e tem as dízimas periódicas. Tem esses 4 tipos de números ali dentro, ok? Então saibam que dentro dos racionais tem 4 tipos de número. Agora, professor, acabou, né? Não tem mais nenhum conjunto. Eu não consigo lembrar de nenhum tipo de número que você ainda não tenha falado. Ah, tem. Existe um conjunto chamado de conjunto dos números irracionais. Quem são os irracionais? Tudo que sobrou. Tudo que sobrou de número é chamado de conjunto dos números irracionais. Que tipo de número eu não citei ainda? As raízes não inteiras, as constantes matemáticas. E perceba que até aqui tudo que eu fiz, cada conjunto estava um dentro do outro. Naturais dentro dos inteiros, inteiros dentro dos racionais. Professor, os racionais vão estar dentro dos irracionais? Não. Os irracionais estão pendurados lá do lado de fora, como se fosse um tumor pendurado no resto ali. Os irracionais, quem são eles? Colocar aqui I, as raízes não... Opa, sai daí, cara. Ainda não é para aparecer os reais ainda. Os irracionais são as raízes não inteiras, tipo raiz de 2, raiz de 3. Raiz de 4 não, porque a raiz de 4 é 2, que é inteiro. As constantes matemáticas, tipo π. Professor, mas peraí, π é 3,14. 3,14 é um decimal? Não. Π não é 3,14. 3,14 é o arredondamento que você usa, quer ver? Deixa eu abrir aqui a nossa boa e velha calculadora do Windows. Quer ver? Quando eu venho na calculadora do Windows e aperto o botãozinho do π, olha o que aparece. 3,14, 15, 9265, 3589, 793, blá, blá, blá. O π, ele é irracional e o que diferencia os irracionais dos racionais é que após a vírgula não existe um padrão de repetição. Se você olhar aquela dízima periódica que eu coloquei ali para você, essa daqui, ó, que está em amarelo, você sabe que pro resto da vida vai ser 45, 45, 45, 45, 45, 45. Agora, nos irracionais não existe padrão de repetição depois da vírgula. Perceba que você olha para os números depois da vírgula aqui e você não consegue perceber um padrão de repetição. Mesma coisa que se eu fizesse o raiz de 2, por exemplo. Raiz de 2. Olha para os números depois da vírgula. Não existe nenhum padrão de repetição. Essa é a característica dos irracionais. Deixa eu colocar aqui o raiz de 2. E agora, se eu juntar os racionais com os irracionais, eu formo o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais nada mais é que os racionais unidos com os irracionais. Racionais unidos com os irracionais formam o conjunto mais abrangente que a gente vai estudar para esse concurso, que é o conjunto dos números reais. Beleza isso? Essa é a parte de conjuntos que aparece no tópico 4 do edital de vocês. E ainda nesse tópico temos que discutir um assunto chamado de múltiplos e divisores. O que tem a ser debatido sobre esse tema? Pera aí. Múltiplos e divisores. Por exemplo, se eu pedisse para você assim, ó, escreva uma lista para mim dos múltiplos de 24. Quem são os múltiplos de 24? Todos os números que fazem parte da tabuada do 24. 24, 48, 72, 96, 120, reticências. Quer dizer, se eu quisesse continuar escrevendo múltiplos de 24, eu poderia passar o resto da aula escrevendo múltiplos de 24 e digo mais, eu poderia passar o resto da vida escrevendo múltiplos de 24. O conjunto de múltiplos de um número é um conjunto infinito. Um número tem infinitos múltiplos. Agora, se eu pedisse para você fazer uma listagem para mim dos divisores do 24. Quem são os divisores do 24? Bom,
por quem que eu divido o 24 e dá resultado inteiro. Divido por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, por 4, por 5 não dá, por 6, por 7 não dá, por 8, por 12 e por ele mesmo 24 acabou. Percebam que o conjunto de divisores não é infinito, ele é finito. E se eu te perguntasse quantos divisores naturais o 24 tem, você contaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 24 possui 8 divisores naturais, 8 divisores positivos. E aí eu quero chegar na seguinte conclusão com vocês nesse slide. A gente acabou de concluir que o 24 tem 8 divisores. E o 1200? Quantos divisores tem o número 1200? Entramos num tópico da aula chamado de quantidade de divisores naturais. Se eu perguntasse para você que está em casa me assistindo, quantos divisores possui o número 1200? Pô, o 1200 você não consegue fazer essa mamata que é escrever divisor por divisor no braço que nem você fez ali. Você não consegue fazer isso com 1200. E daí? Será que a matemática não inventou uma ferramenta que fizesse com que a gente conseguisse dizer quantos divisores naturais tem um número sem ter que escrever divisor por divisor? Inventou. Quer ver? Se eu te perguntasse quantos divisores possui o 24, aí você ia me dizer, já sei, professor, 8. Eu sei que você sabe, já fez a conta. Agora eu quero saber um jeito de chegar nesse 8. 8 divisores sem ter que escrever um por um. A dica é a seguinte. Pega o 24 e faz uma fatoração. Dá por 2 dá 12, dá por 2 dá 6, dá por 2 dá 3, dá por 3 dá 1. Ou seja, o 24 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, vezes 3, a primeira. Tá, professor, mas aí você fatorou. Não quero que você fatore, eu quero que você me diga quantos divisores ele tem. Ok, mas o segredo para dizer quantos divisores tem, é fatorar. Porque daí você olha para os expoentes, só os expoentes te interessam nesse momento. E eu quero que vocês aumentem uma unidade em cada expoente. Some 1 em cada expoente. 3 mais 1, 4. 1 mais 1, 2. Agora pega os dois resultados e multiplica. 4 vezes 2, 8. O 24 é um cara que possui 8 divisores. Por isso que deu 8 ali. Ah, não acredito. Nunca tinha aprendido isso na vida, professor. Tinha sim, senhor. Se você pegar o teu caderno lá da 5ª, 6ª série, você aprendeu isso. Teve um momento lá no submundo da tua educação, lá no comecinho, que você aprendeu a calcular a quantidade de divisores. Acho eu, agora, que quem quiser calcular a quantidade de divisores em 1200 conseguiria fazer sem problemas. Quem quiser pausar o meu vídeo e tentar fazer sozinho, seria interessante. Vamos lá. 1200 dá por 2, dá 600, dá por 2, dá 300, dá por 2, dá 150, dá por 2, dá 75, dá por 3, dá 25, dá por 5, dá 5, dá por 5, dá 1. O 1200 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 à quarta, 3 à primeira e 5 ao quadrado. Em quem que você está interessado no momento? Você está interessado nos expoentes. Aumente uma unidade. Aumente uma unidade. Soma 1, bicho. Soma 1. 4 mais 1, 5. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E agora multiplica. 5 vezes 2, 10 vezes 3, 30. Quer dizer que o 1200 ele possui 30 divisores naturais. 30 divisores naturais. É isso, né? 2, 2, 2, 2, 2 à quarta, soma 1, 5. 3, 3 à primeira, soma 1, 2. 5 ao quadrado, soma 1, 3. 3 vezes 2, 6 vezes 5, 30. 30 divisores. Então existe um método para dizer quantos divisores tem o número. Esse método foi explicado nesse slide. E segue o baile. O que mais temos que discutir? Esse cara aqui, hein? Existe um bicho chamado de números primos. O que você tem que saber? Você deve estar acostumado a dizer que número primo é o número divisível por 1 e por ele mesmo. Tá certo?
Está errado dizer isso. Por exemplo, os números primos. O 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo, o 11 é primo, o 13 é primo e por aí vai. Antes do 3, o 2 é primo. 1 é primo, galera? Essa é a minha pergunta inicial. 1 é primo? Ah, professor, o número primo é o número divisível por 1 e por ele mesmo. 1 é divisível por 1 e o 1 também é divisível por ele mesmo. Então 1 é primo. Não. Asterisco no que eu vou escrever agora. O número 1 não é primo. E eu vou te dar 2 motivos para isso daqui ser verdade. Primeiro motivo. A definição mais correta, matematicamente dizendo, de número primo, é que o número primo é um número que possui exatamente 2 divisores. Por exemplo, quantos divisores tem o 6? O 6 tem o 1, o 2, o 3 e o 6. O 6 é primo? Não, porque para ser primo tem que ter exatamente 2 divisores. O 6 tem mais divisores do que deveria, por isso ele não é primo. O 5 é primo? Bom, o 5 é divisível por 1 e por 5, só é por esses 2. Então o 5 é primo, porque ele possui exatamente 2 divisores. O 6 não é porque possui mais divisores do que deveria. 1 é primo? Cadê os divisores do 1? Só tem 1. 1 é primo? Não, porque ele tem menos divisores do que deveria. Então o número primo é um número que tem exatamente 2 divisores. Ah, professor, então você quer que eu esqueça o que eu aprendi e lembre a partir de hoje que o número primo é um número que possui 2 divisores? Não. Pode lembrar do teu jeitão. Número primo é um número divisível por 1 e por ele mesmo. Não tem problema. Só que só lembre que o 1 não é primo para vocês não caírem em confusão. E é claro que 1 não é primo. Vou dar mais um motivo. Quer ver? 24. Fatório 24. Dá por quanto? Por 2. Por que o primeiro número que você tenta dividir é por 2? Porque o 2 é o primeiro número primo que existe. Se o 1 fosse primo, você tentar dividir por 1 primeiro. 24 dá por quanto? Por 1. 24. Por 1. 24. Por 1. Você ia ficar o resto da vida fazendo isso. Então tá aqui um bom motivo para o 1 não ser primo. Se o 1 fosse primo, não existia fatoração. E outra coisa, por que o 2 está de cor diferente aí? O que ele tem de especial para merecer aparecer de cor diferente no teu slide? Ele está de cor diferente porque o 2 é o único número primo que é par. Por que os outros números pares não podem ser primos? Porque se eles forem primos, eles não podem ser primos, porque eles são divisíveis por 2. Os números pares são divisíveis por 2, então eles não podem ser primos. Só o 2, que é divisível por 1 e por 2. Ok? O único número primo que é par. Daí, saindo daqui, entraremos no assunto critérios de divisibilidade. O que é isso? Como que eu bato o olho no número e digo, esse número é divisível por 2, esse aqui é divisível por 3, esse aqui é divisível por 5 e por aí vai. Vamos entrar em critérios de divisibilidade. Vou citar só os mais importantes. Primeiro deles, critério de divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 se ele é par, ou seja, termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Exemplos. Tá aí. 10, 32, 1408 são divisíveis por 2. Por quê? Porque termina em número par. Não interessa o resto do número. Para um cara ser divisível por 2, ele tem que terminar em par. O resto do número não me interessa. Divisibilidade por 3. Como que eu sei só de bater o olho quando o número é divisível por 3? Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos produz como resultado um número múltiplo de 3. Hã? Como assim? Olha lá, 36. Soma os algarismos. 3 mais 6, 9. 9 é divisível por 3? É, então 36 também é. 147. 1 mais 4 mais 7. 1 mais 4, 5 mais 7, 12. 12 é divisível por 3? É, então 147 também. E você consegue fazer isso com um número gigantesco. 23.745. 23.745. Esse cara é divisível por 3? É. 2 mais 3 mais 7 dá 12, com 4 dá 16, com 5 dá 21. 21 divide por 3? Divide. Então 23.745 também divide. Divisibilidade por 5. Essa é a mais tranquila. O número é divisível por 5 quando termina em 0 ou termina em 5. 20, 45, 1.355, para ser divisível por 5 tem que terminar em 5. Ok? Por curiosidade, coloquei outros critérios de divisibilidade na sua apostila, mas os mais importantes
São esses três que foram citados aqui. Agora, só com a parte inicial da matemática de múltiplos e divisores, vamos tentar fazer o primeiro exercício. Só esse exercício é da nossa banca, né? Esse exercício é da FUMARC. Isso, é um exercício da FUMARC, ano de 2010. Vamos ver o que acontece. Um número de dois algarismos é tal que, trocando-se a ordem de seus algarismos, obtém-se um número que o excede em 27 unidades. O que eu quero dizer com isso? Ó, o número de dois algarismos é tal que, trocando-se a ordem de seus algarismos, obtém-se um número que o excede em 27 unidades. Por exemplo, imagine que eu tenho um número xy, e a hora que eu troco e ele vira yx, eu obtenho um número 27 unidades maior. Quer dizer que o yx é 27 unidades maior que o xy. É isso que ele quer dizer. Que número que a hora que eu troco, tipo 23, troquei e vira 32. 51, troquei e vira 15. 73, troquei e vira 37. Qual desses números que a hora que você troca a deposição dá 27 unidades de diferença? Aí olha o que ele diz aqui, uma dica importante. Determine esse número sabendo que o produto dos valores de seus algarismos é 18. Ou seja, x vezes y é 18. E essa dica que está em azul é a grande dica do exercício. Por que é a grande dica do exercício? Porque se x vezes y vale 18, quer dizer que pode ser 1 vezes 18, que vale 18. Pode ser 2 vezes 9, que vale 18. Tem outro jeito de escrever uma multiplicação de números inteiros que dê 18? 3 vezes 6, que dá 18. Dessas três opções, uma eu vou jogar no lixo. Qual? 1 vezes 18. Por quê? O x é um algarismo só, o y é um algarismo só. 1 vezes 18, o x seria 1, o y seria 18, mas 18 tem dois algarismos. Me sobra o 2, 9, que dá 18, e o 3 é 6, que dá 18. Agora, se xy fosse 29, yx seria 92. E essa diferença do 29 para o 92 é 27 unidades? Não é. 29 mais 27, galera, 29 mais 27 vai dar 56. Não é a diferença de 27 unidades. Tá, então tenta o outro. 3 e 6. Se o xy for 36, o yx vai ser 63. Dá 27 unidades de diferença? Dá. 36 somado com 27 dá 63. Ou seja, estamos falando desse cara aqui, 3 e 6. Ele quer saber qual é o número. Professor, a minha resposta é 36 ou é 63? Porque tem alternativa para os dois. Vamos ler o enunciado com muita cautela na hora de escolher. Eu já sei que a minha opção está entre letra A e letra C. Agora, um número de dois algarismos é tal que, trocando-se a ordem de seus algarismos, obtém-se um número que o excede em 27 unidades. Quer dizer, depois que você troca de ordem, ele fica 27 maior. O número inicial é o pequenininho e o número final é o somado de 27, é o maior. Determine esse número. Esse número é o inicial, antes de você inverter os algarismos. Antes de eu inverter os algarismos é o pequenininho, é 36. Vou lá e marco letra A. Então observe que esse exercício usava a parte mais básica da matemática. A parte de multiplicação, múltiplos, divisores e por aí vai. E vamos seguir o baile? Eu tenho que entrar com vocês num assunto mínimo múltiplo comum. Mas para ser bem sincero, esse assunto é meio longo. Esse assunto é meio longo e eu não quero começar ele e deixar ele inacabado. Então eu vou encerrar nossa aula aqui um pouquinho antes do normal e vou esticar um pouco mais a nossa aula de número 2. Volto na aula de número 2 falando de mínimo múltiplo comum. Gostaria que vocês ainda não tentassem fazer nenhum exercício da apostila. Volta aqui, assiste a minha aula 2 para depois tentar os testes da apostila, ok? Bons estudos e até daqui a pouco. Tchau!